Recentemente eu fiz diversas entrevistas de emprego, muitas delas eu estive na posição de entrevistador e em uma delas eu estive na posição de entrevistado e eu encontrei um padrão, um vilão que atrapalha 90, 95% das pessoas quando elas estão diante de um processo seletivo, quando elas estão diante de uma entrevista de emprego, que é o nervosismo. E eu acredito que você já conhecia esse vilão, mas talvez você não tenha noção do quanto ele atrapalha o processo seletivo de muitas pessoas. Eu vou dar dois exemplos que eu vivenciei na prática. O primeiro, eu estava diante de um processo seletivo, né? Eu era entrevistador, certo? E o processo seletivo ele era dividido em duas etapas. A primeira era a resposta de um formulário de personalidade, onde tinha algumas perguntas sobre o candidato em específico. E aí, depois de respondido esse questionário, nós entrávamos para fazer a entrevista efetivamente. E eu entrei na sala, dei bom dia a esse candidato, né, para entregar o formulário para ele. Então, era assim, eu chegava, entregava o formulário, saía, deixava o candidato à vontade, depois eu retornava para começar a entrevista de emprego. No momento que eu entrei com o formulário, que eu dei bom dia para esse candidato, automaticamente a cor dele mudou. Ele começou a ficar nervoso, ele ficou vermelho, ele começou a suar frio, ele começou a gaguejar. Ou seja, antes mesmo de começar a entrevista, efetivamente, o nervosismo já tomou conta por completo daquele candidato, impactando negativamente o seu processo seletivo. Um outro exemplo também de um outro profissional, este era formado em direito, ele era advogado, né? Ele já tinha se formado em advocacia, porém ele não tinha a OAB ainda, então ele foi lá fazer entrevista conosco. Nós iniciamos a entrevista com ele, ele começou super bem, respondendo todas as perguntas com confiança, tinha uma boa dicção, né? Tinha domínio sobre a língua portuguesa, ou seja, não falava gírias, não falava palavrão, só que conforme a entrevista foi fluindo, conforme a gente foi fazendo as perguntas, e pasmem, não eram perguntas técnicas, eram perguntas mais da vida pessoal dele mesmo, como era a relação dele com a família, como que foi a formação acadêmica dele, e etc. E ele começou a ficar nervoso, ele começou a suar frio no decorrer da entrevista, cara, assim, foi impressionante ver aquilo, ao ponto de uma hora para outra, um profissional que tinha uma dicção perfeita, ele começou a gaguejar, ele começou a titubear, ele começou a suar frio, ao ponto daquele nervosismo ter impactado negativamente o seu processo seletivo. E dois pontos que eu quero trazer aqui frente a esses dois exemplos, né? Como eu disse, o segundo candidato ele era formado em Direito, o primeiro candidato ele era formado em Ciências Contábeis. Então, o primeiro ponto aqui é que esses profissionais eles tinham competências técnicas o suficiente para conseguir aquela vaga que a gente estava ofertando, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o que impactou negativamente o processo de entrevista deles foi de fato o nervosismo, né? E assim, o que eu quero dizer para vocês? Que o nervosismo ele é extremamente normal. O nervosismo ele é uma reação natural do corpo humano. Todo mundo passa por isso. Só que existem maneiras, existem técnicas que estão mais ligadas à psicologia que podem te ajudar a você melhorar as suas, controlar um pouco mais esse nervosismo ao ponto de conseguir superá-lo no processo de entrevista de emprego. Mas antes de entrar nas técnicas que podem te ajudar a você superar esse nervosismo, eu quero trazer alguns pontos da minha vida pessoal mesmo. Como eu disse, recentemente eu passei por um processo de entrevista de emprego onde eu fui entrevistado e eu fui batendo na minha cabeça, cara, o nervosismo vai ser meu maior vilão, eu tenho que tomar cuidado para não ficar nervoso. E chegou na hora H, cara, pasmem, eu fiquei nervoso também. O meu coração começou a bater mais forte, parece que eu tive uma leve ansiedade. Isso é normal do corpo humano, como eu disse, né? Nós temos um certo receio em ser julgado, a gente tem um certo receio em não ser aprovado. Então todo esse sentimento de, meu Deus, eu vou estar numa entrevista de emprego, aquela pessoa vai estar me julgando pessoalmente e tecnicamente, eu não quero ser reprovado por essa pessoa. Então tudo isso gera uma pressão psicológica dentro de você que gera sim o nervosismo. E tem pessoas que vão além disso também, né? Tem pessoas que ficam com medo de não serem aprovados, que necessitam do emprego literalmente, ou seja, eu estou desempregado, cara, eu não tenho outra oportunidade a não ser essa, eu não posso falhar, eu tenho que conseguir esse trabalho. Então todas essas perguntas, elas impactam negativamente e geram sim essa ansiedade, esse nervosismo que impacta negativamente para a sua entrevista de emprego. E um ponto aqui, um primeiro conselho que eu quero deixar aqui para vocês novamente, antes de entrar nas técnicas psicológicas que você pode fazer, é que eu vejo muitas pessoas cometendo, que muitas das vezes elas não estão felizes no trabalho que elas estão executando atualmente. E o que elas fazem? Elas pedem demissão, certo? Para depois começar a procurar uma nova oportunidade. E por que eu acho isso um erro?
Porque quando você está desempregado, automaticamente a sua pressão para conseguir um novo emprego ela é maior, porque no mês que vem você já não tem um salário, no mês que vem você precisa estar empregado. É lógico que a gente tem a questão do seguro-desemprego, mas o seguro-desemprego também tem prazo de validade, são 5 meses na maioria dos casos, né, a depender do tempo de serviço que você tenha. Então você cria uma pressão de, meu Deus, eu estou desempregado. Então o conselho que eu tenho a vocês é, se você está pensando em sair do emprego que você tem atualmente, cara, antes de você pedir demissão, comece a procurar uma nova oportunidade, abra o seu leque para novas empresas, comece a fazer entrevistas estando empregado. Por quê? Porque você já não vai ter esse problema com nervosismo de eu estou desempregado. Você vai ter um emprego, consequentemente você vai para sua entrevista de emprego mais relaxado. No meu caso, como eu disse, eu sofri sim dessa questão de nervosismo, mas o meu nervosismo eu consegui controlar o meu nervosismo, porque aquela não era a minha única oportunidade. Eu estou empregado atualmente, inclusive eu recebi um retorno positivo dessa entrevista que eu fiz e eu acabei recusando, porque o emprego que eu estou atualmente ele é melhor do que a oferta que me foi dada nesse outro emprego. Então esse é um conselho que eu dou para vocês. Se vocês querem sair do emprego atual, não peça as contas para procurar uma nova oportunidade. Procure uma nova oportunidade mesmo estando empregado, porque você vai chegar na sua entrevista de emprego mais confiante, você vai chegar na sua entrevista de emprego com poder de barganha, ou seja, você não está desempregado querendo emprego, você está empregado querendo migrar de trabalho, ou seja, você pode barganhar salário, ou seja, você pode com o seu salário atual barganhar um melhor salário na empresa que você está fazendo entrevista. Você pode pegar o salário que foi ofertado pela outra empresa e conseguir um aumento salarial na empresa que você está agora, ou seja, você é dono da tomada de decisão. Então essa é uma posição mais confortável de você procurar uma nova oportunidade. Esse é um produto para você, contador. Quer captar os seus primeiros clientes ou potencializar ainda mais o seu negócio? Existe uma forma de você levar o seu trabalho para todo o Brasil e eu vou te apresentar tudo o que você precisa fazer, desde as configurações iniciais até você começar a publicar os seus primeiros conteúdos no YouTube e no Instagram. E aí, bora começar a utilizar as redes sociais a favor do seu negócio? Clique no primeiro link da descrição. Beleza, Léo, mas e agora? O que eu posso fazer para que eu não perca mais oportunidades de emprego pelo fato de eu estar nervoso? E agora eu vou te apresentar de fato 6 coisas que você pode aplicar no seu dia a dia para melhorar os seus resultados, né? E a primeira delas é você aceitar o nervosismo. É você entender que o nervosismo ele faz parte de você. Então, ao invés da gente tentar utilizar de técnicas para fazer com que o nervosismo suma, a gente tem que compreender que a gente não tem que sumir com o nervosismo, a gente tem que aprender a controlar o nosso nervosismo, a gerenciar esse sentimento, ao ponto dele não atrapalhar os nossos resultados. Existem algumas formas de você controlá-lo, né? E você pode dar um Google aí, pesquisar no YouTube maneiras de controlar o nervosismo, né? Maneiras de gerenciar o nervosismo. Eu vou trazer uma delas, que é através de técnica de respiração. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas de fato funciona. Quando você utiliza técnicas de respiração, você acaba reduzindo a aceleração do seu metabolismo. Parece que as batidas do seu coração diminuem um pouco, né? Você consegue controlar um pouco esse seu nervosismo ao ponto dele não fazer com que você trave na frente do entrevistador. E a técnica de respiração que eu utilizo é a técnica 478, que é você inspirar durante 4 segundos, segurar o ar durante 7 segundos e expirar durante 8 segundos. Então você vai perceber que conforme você vai repetindo isso, o seu corpo parece que ele vai desacelerando um pouco, você vai acalmando um pouco mais. E você pode utilizar essa técnica de respiração enquanto você vai até a entrevista, você pode utilizá-la quando você estiver esperando para ser chamado, você pode utilizar enquanto o seu entrevistador está falando, você pode utilizar essa técnica escutando ele e assim sucessivamente, né? E a terceira coisa que você pode fazer, e é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo e que eu cometo também, principalmente por conta dessa era da informação, né? Por conta da internet, que nós temos muita informação na nossa mão, que é o fato da gente ter desaprendido a dizer que a gente não sabe. A gente se sente na obrigação de saber de tudo, de saber todas as respostas. Então, quando a gente não sabe de uma resposta, muitas das vezes a gente trava, ao invés de dizer que não sabe. Então, esse é o meu terceiro conselho. Tenha em mente que você não vai saber todas as respostas, que pode ser que, principalmente quando a gente fala de oportunidades de empregos voltadas a profissões mais técnicas como é contabilidade, não tem como você enrolar, não tem como você ludibriar, não tem como você dar a volta numa resposta, porque a técnica é a técnica, 1 mais 1 é 2.
Então é mais bonito você dizer que você não sabe, mas está disposto a aprender, do que você tentar mentir, tentar ludibriar e principalmente você travar. Então treine isso, né? Coloque isso na sua rotina. Cara, tá tudo bem eu não saber de tudo. E se eu não souber, eu vou dizer, cara, eu não sei, mas eu estou disposto a aprender. E entrando nesse tópico de saber, o meu quarto conselho, né? O quarto tópico é você estudar sobre a empresa que você vai fazer a sua entrevista de emprego. Porque isso leva uma mensagem positiva. Mesmo que você não saiba exatamente a pergunta que o entrevistador perguntou, né? Se você tem algum conhecimento sobre o que a empresa faz, sobre algum resultado da empresa, sobre alguma informação sobre a empresa, alguma notícia sobre a empresa, ao você expor isso para o seu entrevistador, você vai passar uma mensagem positiva de caramba, esse cara ele estudou sobre o que a empresa faz, ele dedicou tempo, ou seja, ele se importa por estar aqui, ele é um cara que estuda, ele é um cara dedicado, ele é um cara que corre atrás. Então, essa é uma forma de você levar uma mensagem positiva, né? Você enaltecer a sua imagem e as suas virtudes, né? Suas competências. E agora os tópicos de número 5 e 6 vêm em conciliação ao que eu aprendi quando eu li o livro O Milagre da Manhã. E são técnicas psicológicas que eu não acreditava que dava certo até eu colocar em prática. E eu coloquei em prática quando eu li, ou melhor dizendo, quando eu fiz o meu exame de suficiência. Então, no meu processo de estudo para o exame de suficiência, eu apliquei essas técnicas e, de fato, deram muito certo. E a primeira delas é você se visualizar vendo que tudo está dando certo, ou seja, você se visualizar na sua entrevista de emprego, você se visualizar confiante sentado na frente do seu entrevistador, é você se visualizar respondendo as respostas, né, com confiança, com convicção, você sabendo o que está sendo perguntado, você se visualizar de fato confiante. E parece que isso é uma besteira, mas de fato isso funciona de fato e é testado, é comprovado cientificamente. E a segunda delas é você treinar em voz alta. É você conversar, é você fingir que você já está na sua entrevista de emprego. É você conversar, é você responder com confiança em voz alta. Então, tudo isso, essas duas técnicas conciliadas de maneira simultânea, vai te dar mais confiança. Porque muitas das vezes, quando você está nervoso, é o treinamento que vai fazer com que você consiga caminhar, mesmo estando nervoso. Como eu disse, como eu costumo dizer, né? Que em uma véspera de uma grande final, de um grande campeonato, os jogadores de futebol eles treinam pênalti, eles têm um treino específico de pênalti. E de fato a taxa de assertividade no treino influencia na confiança na hora do jogo. Então é exatamente isso que eu proponho que você faça, que você treine antes da sua entrevista para que na hora que você chegue na hora H, você esteja mais confiante. E o último conselho que eu tenho para vocês é que mesmo que você não acredite em nada que eu disse aqui, teste. Porque da mesma maneira que eu não acreditava em algumas coisas e comecei a acreditar quando eu testei e vi que deu certo, algumas técnicas que eu trouxe aqui pode sim dar certo no seu dia a dia e você pode passar a acreditar nelas porque você compartilhou dos resultados. E se você gostou da nossa didática, aqui na descrição tem o link dos nossos cursos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários também se você utiliza de alguma técnica que a gente não trouxe aqui. Deixa aqui nos comentários também se essas técnicas deu certo para você também. E